Imagine por um instante que não existe nada impossível. Deixe essa ideia penetrar fundo em sua mente e em seu coração. O que mudaria dentro de você se acreditasse, de verdade, que nenhuma limitação poderia prendê-lo? Que nenhum obstáculo seria capaz de detê-lo, que nenhuma situação teria força para negar o que você deseja? A realidade que você vive é um espelho das convicções que carrega dentro de si. E assumir a sensação de que seu desejo já se realizou é como fechar um círculo. Você e a concretização do que almeja se tornam uma só coisa, mesmo antes de o mundo dar qualquer sinal disso. A imaginação não é um simples devaneio. Ela é a força criadora que existe em você, a verdadeira origem de tudo que se manifesta. Quando você age como se nada fosse impossível, está dando permissão para que sua imaginação modele o mundo externo de acordo com suas crenças internas. Não é preciso esperar por provas. Você mesmo cria as provas por meio da sua consciência. O mundo exterior se curva à visão interior. Sempre foi assim, sempre será. Não espere por confirmações, pois quem espera por elas nega o poder que faz todas as coisas acontecerem. Ouse viver como se seu desejo já fosse realidade. Assuma que o que você quer já é seu, caminhe pelo mundo não com esperança, mas com certeza, não com anseio, mas com a sensação de realização. Quando falar, fale como alguém para quem o sonho já se tornou fato. Quando se mover, mova-se como quem já possui o que outros ainda buscam. Isso não é arrogância, é alinhamento. O mundo responderá a você não pelo que você é agora, mas pelo que você assume ser. Não importa o que você vê ou ouve no presente. Os fatos não têm relevância. O que realmente importa é o seu estado interno. A pergunta não é isso é possível, mas eu estou assumindo isso agora. Tudo se torna possível para quem vive na consciência de já ter alcançado. Não há esforço nisso, não é uma luta. É um conhecimento silencioso e profundo de que aquilo que você aceita como verdade se manifestará no mundo exterior. Quando você age como se nada fosse impossível, não está fingindo. Está escolhendo. Está entrando na versão de si mesmo que já existe no campo ilimitado das possibilidades. Todas as versões de você já existem, a amada, a saudável, a próspera, a bem-sucedida. Não é fantasia, é realidade, esperando apenas que você a reivindique por meio da sua convicção. A porta se abre quando você entra nesse estado. É preciso senti-lo, vivenciá-lo como real, não amanhã, não quando o mundo der um sinal, mas agora. Você não está esperando pelo mundo, o mundo está esperando por você. A criação já está completa, tudo existe. Sua função é escolher, habitar o resultado desejado, pensar a partir dele, deixar de lado como e se fundir com o estado que almeja. Esse é o segredo que move montanhas e acalma tempestades. Você não está pedindo um milagre. Está se tornando milagre ao assumir que ele já aconteceu. Portanto, levante-se, fale, mova-se, pense e respire como se nada fosse impossível. Porque, no reino da imaginação, tudo já é seu. Você é o poder ativo, sua crença molda sua realidade, sua convicção define sua experiência. O que você aceita como verdade se torna seu mundo, e sua realidade reflete suas suposições internas. Isso não é apenas uma frase bonita, é a lei imutável da consciência. Tudo que você considera verdadeiro em seu mundo interior, tudo que aceita de forma consistente, projeta-se em sua experiência externa. Você não observa o mundo como ele é. Você o vê como você é. Cada evento, cada encontro, cada situação que vive é um reflexo das crenças que carrega dentro de si. Compreender isso é ter a chave da transformação. Se você mudar sua suposição, mudará sua vida. Você não atrai o que quer, atrai o que é consciente de ser. O estado em que você se encontra internamente determina as condições que encontra externamente. Se acredita que o mundo é feito de luta, traição e escassez, sua realidade refletirá essas crenças de inúmeras formas. Encontrará pessoas que decepcionam, oportunidades que desaparecem e portas que permanecem fechadas. Não porque o mundo seja assim por natureza, mas porque sua consciência o ordenou dessa maneira. Não é pessoal, é uma lei. A mente subconsciente recebe suas suposições como ordens, não julga, não discute, apenas aceita e expressa.
Se você repete para si mesmo, ninguém me entende ou sou sempre ignorado, seu subconsciente absorverá isso e reproduzirá fielmente na sua experiência externa. Você conhecerá pessoas que não o compreendem, será deixado de lado em conversas e oportunidades. O mundo obedecerá. Mas se mudar esse diálogo interno, se persistir na crença de sou ouvido, sou valorizado e sou respeitado, sentindo a verdade disso mesmo antes de aparecer, sua realidade terá que se ajustar à nova suposição. A lei funciona de maneira impessoal, não se importa com o que você assume, apenas faz acontecer. Isso é, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade e um presente extraordinário. Se aceitar essa verdade, deixará de ser vítima das circunstâncias para se tornar o arquiteto da sua vida. Nada acontece por acaso. Tudo o que aparece no seu mundo primeiro existiu dentro de você como uma ideia, uma crença ou um sentimento. Por isso, a autoconsciência é o início do poder. Enquanto não perceber o que está assumindo, continuará repetindo os mesmos padrões, sem entender que a origem não está lá fora, mas dentro de você. Não há causa externa. Não existe poder fora da consciência. Tudo o que você vivencia é projetado a partir das suposições que carrega. Se assume que é sortudo, as oportunidades surgem sem esforço. Se acredita que não merece, enfrentará rejeição a cada passo. O mundo não cria seu estado, ele o reflete. Sua tarefa não é manipular condições, pessoas ou situações. Seu único trabalho é mudar sua suposição, habitar um novo estado de ser e deixar que o mundo externo se ajuste. Quando compreende isso, percebe que nada está definido. Nenhuma condição é permanente. Nada precisa continuar como está. Se sua vida hoje é marcada por dificuldades, solidão ou limitações, não é um castigo. É apenas o resultado de suposições anteriores. Mude o que aceita como verdade, e o resultado mudará. O mundo é maleável, moldável ao toque da sua crença. Não precisa lutar contra o que existe. Basta retirar sua atenção do indesejável e concentrar-se internamente naquilo que agora escolhe como verdade. Não se trata de pensamento positivo vazio. É sobre convicção. É habitar a sensação interna de que o que deseja já é real. A suposição deve ser sentida no presente. Você precisa pensar a partir do estado desejado, não em direção a ele. Se almeja riqueza, não diga um dia serei rico. Em vez disso, viva como se já fosse. Como se sentiria? O que faria? Como pensaria? Leve essa certeza consigo em cada momento do seu dia. Deixe que ela influencie suas palavras, seu tom, sua postura. Faça com que se torne tão real dentro de você que não reste dúvida. Circunstância. Não se trata de fingir ou de negar a realidade externa, mas de reconhecer que a realidade externa é apenas um reflexo temporário do que você já aceitou como verdade dentro de si. Quando você assume plenamente uma nova identidade em imaginação, algo extraordinário acontece, sua mente subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ela não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Para ela, uma experiência sentida com intensidade é tão válida quanto uma experiência física. É por isso que atletas visualizam suas vitórias antes das competições, músicos ensaiam mentalmente cada nota antes de tocar, e grandes realizadores veem seus objetivos como já alcançados muito antes de qualquer evidência externa surgir. Eles não estão apenas sonhando, estão programando sua mente para agir em alinhamento com essa nova realidade. O erro mais comum é acreditar que a mudança virá de fora para dentro. Esperamos que algo ou alguém nos dê permissão para nos sentirmos diferentes, como se a felicidade, a abundância ou o amor dependessem de um evento externo. Mas a verdade é que a mudança sempre começa dentro. Você não precisa esperar que o mundo mude para se sentir completo, você se sente completo primeiro, e o mundo se ajusta. Não é uma questão de manipulação, mas de alinhamento. Quando você habita internamente o estado desejado, suas ações, decisões e até mesmo sua linguagem corporal se transformam naturalmente. Você deixa de agir a partir da falta e passa a agir a partir da realização. E é essa nova forma de ser que atrai as circunstâncias correspondentes. Imagine, por exemplo, alguém que deseja um relacionamento amoroso. Se essa pessoa se sente solitária e indigna,
ela emitirá uma energia de carência, e suas ações refletirão essa crença, seja através de escolhas impulsivas, desespero ou até mesmo isolamento. Mas se, em vez disso, ela assumir internamente a sensação de ser amada, de ser digna e de já estar em um relacionamento pleno, sua postura mudará. Ela não precisará provar nada, porque já se sente completa. E é exatamente essa confiança que torna a sua presença mais atraente, não apenas para os outros, mas para as oportunidades que a vida oferece. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você deseja saúde, não espere que seu corpo se cure para começar a se sentir saudável. Assuma a sensação de vitalidade agora. Se almeja a prosperidade, não aguarde o saldo bancário aumentar para sentir abundância. Viva como se já fosse próspero. Não se trata de ignorar a realidade atual, mas de não permitir que ela dite quem você é. A realidade atual é apenas um ponto de partida, não um destino. Você não está negando os fatos, está escolhendo quais fatos merecem sua atenção e crença. A persistência é fundamental. Não basta assumir um novo estado por alguns minutos e depois voltar às velhas crenças. A mente subconsciente não funciona assim. Ela precisa de repetição, de consistência. É como regar uma planta, se você molha apenas uma vez, ela não crescerá. Mas se você rega diariamente, com fé e paciência, ela florescerá. Da mesma forma, você deve nutrir sua nova crença todos os dias, até que ela se torne sua segunda natureza. Não importa quantas vezes você escorregar ou quantas dúvidas surgirem. O que importa é que você retorne ao estado desejado, uma e outra vez, até que ele se torne mais real para você do que qualquer evidência contrária. Lembre-se, o mundo não é um juiz, mas um espelho. Ele não decide o que você merece, ele apenas reflete o que você já decidiu sobre si mesmo. Se você se vê como alguém capaz, o mundo lhe apresentará oportunidades para provar isso. Se você se vê como alguém limitado, o mundo confirmará essa crença. A escolha é sempre sua. E a ferramenta mais poderosa que você possui para fazer essa escolha é sua imaginação, não como um escape da realidade, mas como um meio pelo qual você a molda. Portanto, não espere que as circunstâncias mudem para começar a viver de acordo com seus sonhos. Comece a viver como se seus sonhos já fossem realidade, e as circunstâncias terão que se ajustar. Não é mágica, é lei. E essa lei está sempre em operação, quer você a reconheça ou não. A única pergunta é: você está usando sua imaginação a seu favor ou permitindo que ela trabalhe contra você? A resposta determinará o tipo de vida que você criará. Acontecerem, mas permitindo que elas se desdobrem a partir de quem você já é. Cada escolha que você faz, cada palavra que pronuncia, cada passo que dá, passa a ser uma extensão natural dessa nova identidade. Não há esforço forçado, apenas a expressão genuína de um estado interno já realizado. Quando você age assim, o mundo ao seu redor não tem outra opção senão reconhecer e responder a essa nova versão de você. As pessoas começam a tratá-lo de maneira diferente, não porque você as convenceu de algo, mas porque sua energia transmite uma verdade que elas não podem ignorar. Imagine, por exemplo, alguém que deseja ser mais confiante. Em vez de repetir afirmações vazias ou tentar imitar comportamentos superficiais, essa pessoa simplesmente sabe que já é confiante. Ela não se pergunta como seria agir com segurança, ela age com segurança, porque essa é a única forma de ser que faz sentido para ela agora. Não há espaço para dúvida, porque a dúvida pertence a uma versão antiga de si mesma. O corpo segue a mente, e os gestos, a postura, até o tom de voz se ajustam naturalmente a essa nova realidade interna. O mesmo princípio se aplica a qualquer área da vida. Se você deseja paz, não espere que as circunstâncias externas se acalmem para então sentir calma. Em vez disso, seja a paz. Respire como alguém em paz, fale como alguém em paz, tome decisões como alguém em paz. Quando você habita esse estado internamente, as situações ao seu redor perdem o poder de perturbá-lo, porque você já não está reagindo a elas, você está respondendo a partir de um lugar de quietude. E, curiosamente, quanto mais você se mantém nesse estado, mais as circunstâncias externas começam a se alinhar com ele. Isso não significa ignorar a realidade ou viver em negação. Significa, sim,
Reconhecer que a realidade que você experimenta é um reflexo de sua consciência, e que você tem o poder de escolher qual versão da realidade deseja habitar. Quando você vive a partir do fim, não está fugindo dos fatos, está criando novos fatos. Não está esperando que algo mude, está sendo a mudança. A chave para sustentar essa prática está na consistência. Não basta imaginar seu desejo realizado uma vez e depois voltar à antiga mentalidade de escassez. É preciso permanecer no estado de realização, como se ele fosse sua nova casa. Cada vez que a mente tenta puxá-lo de volta para a dúvida ou para a falta, você gentilmente a traz de volta para a visão. Não com força, mas com a mesma naturalidade com que voltaria a respirar depois de prender o fôlego por alguns segundos. Pense nisso como um treinamento da atenção. Assim como um músico pratica uma melodia até que ela se torne automática, você pratica habitar o estado de realização até que ele se torne sua nova norma. No início, pode parecer estranho ou até artificial, mas com o tempo, essa nova forma de ser se integra tão profundamente que você não consegue mais se lembrar de como era viver de outra maneira. E aqui está o ponto crucial: quando você vive a partir do fim, não está apenas atraindo o que deseja, você está se tornando a pessoa capaz de recebê-lo. Não é sobre ter mais dinheiro, mais amor ou mais sucesso, é sobre ser alguém para quem essas coisas já são naturais. Quando você muda internamente, o externo não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa mudança. Isso não acontece por acaso. É a lei da correspondência em ação: o que está dentro deve se manifestar fora. Quando você assume uma nova identidade, o mundo ao seu redor não pode mais tratá-lo como tratava antes, porque você já não é a mesma pessoa. As oportunidades que antes passavam despercebidas agora se destacam. As conexões que antes pareciam impossíveis agora se tornam inevitáveis. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Portanto, se há algo que você deseja manifestar, comece por se perguntar: quem eu preciso ser para que isso já seja uma realidade em minha vida? Não pergunte como isso vai acontecer, nem quando. Pergunte-se quem você já é no momento em que esse desejo se realiza. E então, simplesmente, seja essa pessoa. Não amanhã, não quando as condições forem favoráveis, mas agora. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. E quando você se alinha com a versão de si mesmo que já vive a realização do seu desejo, o caminho se abre. Não porque você o forçou, mas porque você se tornou o tipo de pessoa para quem esse caminho sempre esteve disponível. A vida, então, deixa de ser uma luta para se tornar uma dança em que você lidera, e o mundo segue seus passos. Simples escolha: qual estado de ser você habitará agora? Não é o mundo lá fora que precisa se transformar primeiro, mas a lente através da qual você o enxerga. Quando você se identifica com a versão próspera de si mesmo, a escassez deixa de ser uma realidade e passa a ser apenas um ruído de fundo, algo que já não merece sua atenção. Quando você se vê como alguém amado, as relações deixam de ser campos de batalha e se tornam espaços de conexão genuína. Não porque os outros mudaram, mas porque você deixou de interpretar suas ações como ameaças. A mudança externa é sempre um reflexo da interna, nunca o contrário. Imagine que sua mente é um jardim. Cada pensamento é uma semente, cada emoção é o solo onde ela cresce. Se você planta dúvidas, colherá incertezas. Se planta confiança, colherá oportunidades. Mas aqui está o segredo: você não precisa arrancar as ervas daninhas uma por uma. Basta começar a semear o que deseja, e o novo crescimento naturalmente sufocará o antigo. A natureza não luta contra o que não serve mais, ela simplesmente segue adiante. E você também pode. A resistência que sentimos ao mudar não vem do mundo, mas da lealdade inconsciente ao velho eu. É como se uma parte de nós ainda acreditasse que, se abandonarmos a identidade antiga, perderemos algo essencial. Mas o que perdemos não é nós mesmos, é apenas uma máscara que já não nos serve. A verdadeira liberdade não está em se agarrar ao conhecido, mas em confiar que o desconhecido já é seu. Quando você solta a versão de si mesmo que diz eu não mereço, isso nunca vai acontecer ou eu sou assim mesmo, o que resta não é um vazio, mas um espaço para algo maior emergir. E esse algo maior não é uma promessa distante. É uma presença viva, pulsando no agora.
Você não precisa esperar por um sinal, uma confirmação ou uma prova externa para começar a viver a partir dessa nova identidade. Na verdade, esperar é o que mantém a velha realidade no lugar. A ação decisiva não vem depois da mudança, ela é a própria mudança. Quando você age como se já fosse quem deseja ser, o universo não tem escolha senão conspirar a seu favor, porque você deixou de ser um espectador e se tornou o protagonista da sua própria história. Isso não significa ignorar os desafios ou fingir que as dificuldades não existem. Significa reconhecer que os desafios são apenas o contraste que torna a sua vitória mais nítida. Quando você se vê como alguém que supera obstáculos, os obstáculos deixam de ser barreiras e se tornam degraus. Você não nega a realidade, você a reinterpreta. Onde antes via um problema, agora vê uma oportunidade de demonstrar a si mesmo que já é capaz. Onde antes sentia medo, agora sente curiosidade. Como essa versão de mim lidaria com isso? A vida não é um teste para ver se você é digno de receber o que deseja. É um espelho que reflete exatamente o que você já acredita ser verdade sobre si mesmo. Se você se vê como alguém que sempre recebe o que merece, a vida se encarrega de provar que você está certo. Se você se vê como alguém que atrai abundância, a abundância aparece não como um milagre, mas como uma consequência natural do seu estado de ser. Não há mágica nisso, há apenas a lei imutável de que você colhe o que planta, não no futuro, mas no presente. E aqui está a parte mais libertadora: você não precisa ser perfeito para viver dessa forma. Não precisa ter todas as respostas, nem precisa eliminar todas as dúvidas. Basta estar disposto a assumir, mesmo que por um único momento, que a versão realizada de você já existe. Um momento de alinhamento é suficiente para começar a reescrever sua história. Um segundo de fé genuína em si mesmo é mais poderoso do que anos de esforço sem direção. A transformação não é um evento grandioso. É uma sucessão de pequenas escolhas, feitas no silêncio da sua mente, quando ninguém está olhando. É o instante em que você decide sorrir em vez de reclamar. É a hora em que escolhe acreditar em vez de duvidar. É o momento em que, diante de uma porta fechada, você não se pergunta por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que essa versão de mim faria agora. Cada uma dessas escolhas é um fio invisível que tece a tapeçaria da sua nova realidade. E quando você olha para trás, percebe que não foi o mundo que mudou, foi você. Não foram as circunstâncias que se alinharam, mas a sua percepção. O que antes parecia impossível agora é óbvio. O que antes era um sonho distante agora é a sua vida cotidiana. E o mais surpreendente é que, em nenhum momento, você precisou lutar contra si mesmo. Você apenas parou de lutar a favor do que não queria mais. A verdadeira criação não é um ato de força, mas de rendição, rendição à versão de você que já sabe como viver a vida que deseja. Quando você para de resistir ao que é e começa a habitar o que poderia ser, o caminho se revela. Não porque você o encontrou, mas porque você se tornou o caminho. E então, a única pergunta que resta é: quem você escolherá ser hoje? Feche os olhos e invoque a versão de si mesmo que já possui tudo o que deseja. Observe como ela se move, como fala, como respira. Sinta a confiança que emana dela, a leveza, a clareza de quem não precisa mais se explicar. Essa versão não é uma fantasia, é você sem a dúvida. É o você que sempre esteve à espera de ser reconhecido. Quando você se mantém fiel a essa nova concepção de si, o mundo não tem escolha senão se reorganizar para refletir essa verdade. As pessoas começam a tratá-lo de outra forma, oportunidades surgem nos lugares mais inesperados, as circunstâncias se ajustam. Não porque algo lá fora tenha mudado, mas porque você alterou sua frequência. Você deixou de vibrar no ritmo das velhas crenças, e o mundo, que antes ecoava suas limitações, agora só pode responder ao que você se tornou. Não é possível habitar duas versões ao mesmo tempo. Você precisa escolher. Não pode continuar alimentando as antigas convicções e esperar que uma nova vida se materialize. É preciso morrer para o velho eu. Abandonar o desconforto familiar, os hábitos de restrição, a falsa segurança da luta. Sim, no início pode parecer estranho declarar sou bem-sucedido quando não há provas tangíveis. Mas lembre-se, você não está esperando pelas provas. Você está criando-as.
Está se tornando a causa, não o efeito. Está entrando em uma nova versão de si mesmo, e essa versão trará suas próprias evidências. A mente pode resistir. Ela sussurrará que isso não é quem você é, mas a mente é apenas um eco do passado, um gravador, não um criador. Não discuta com os velhos pensamentos. Ignore-os e substitua-os. Afirme a nova versão, encarne-a, habite-a. A cada vez que você escolhe esse novo eu, está votando por uma nova realidade. A cada vez que diz eu sou seguido de poder, amor, plenitude ou abundância, está ativando uma frequência diferente. Com o tempo, essa frequência se torna seu estado dominante, sua identidade. E, uma vez que essa mudança se consolida, você não precisa mais afirmar. Simplesmente é. O mundo responde não porque você o forçou, mas porque você se lembrou de quem realmente é. Você é o poder operante. Essa é a base de toda manifestação, de toda criação transformadora. Nada se move a menos que você o mova dentro da sua consciência. Não existe uma força externa decidindo o que você pode ou não ter, o que pode ou não se tornar. Você não precisa de permissão do mundo para criar. Não está sujeito ao acaso, ao destino ou a condições externas. Você é a causa, o centro, aquele que direciona o fluxo da experiência. Enquanto não aceitar essa verdade, continuará entregando seu poder a pessoas, circunstâncias, ao tempo, a regras que nunca foram reais. Mas, no momento em que compreende que é sua consciência que molda sua realidade, você deixa de esperar. Você assume. Ser o poder operante significa que nada acontece a menos que você permita que aconteça através da sua atenção e crença. O que você foca cresce. O que você aceita como verdade se torna a sua experiência. Você não é um observador passivo da vida, é o arquiteto dela. Cada reação, cada suposição, cada pensamento dominante que você alimenta está construindo a estrutura do seu mundo. E essa lei opera independentemente de você acreditar nela ou não. Ela está sempre em movimento, sempre respondendo a você. No instante em que reconhece isso, você sai da posição de vítima e assume a autoridade criativa. Essa verdade pode ser desconfortável para alguns, pois elimina todas as desculpas. Você não pode mais dizer eles fizeram isso comigo ou a vida é injusta sem negar, ao mesmo tempo, o seu próprio poder. Mas essa mesma verdade é libertadora além das palavras. Porque, se você criou a antiga realidade através de suposições inconscientes, pode criar uma nova através de uma direção consciente. Não há atraso na consciência. Há apenas o que você está disposto a reivindicar agora. E o que você reivindica, o que sente ser verdadeiro dentro de si, inevitavelmente se externaliza. O mundo não tem escolha senão espelhar o estado em que você habita.